Existe uma metodologia que potencialmente é a melhor de todas em relação à gestão de projetos. Se você pensou na corrente crítica, você tem razão, porque realmente a corrente crítica é a metodologia que até então mais consegue se inserir no ambiente de gestão de projetos com todas as suas nuances. Ela não é perfeita, mas ela é aquela que potencialmente mais tem condições de entregar. Vou citar as três principais razões. Primeiro, ela é uma metodologia que foca a performance global e não as performances locais. O que eu quero dizer com isso? O CPM, ou com o PERT mesmo, nós temos o nosso caminho crítico, e esse caminho crítico, embora possa ter 10, 15, 20 atividades, todas elas, em tese, tá? Na prática é o que acontece, tem folga zero. Então, por isso, ele é o caminho crítico. Mas se nós analisar cada uma dessas atividades, nós vamos perceber que algumas são mais estáveis, são menos variáveis do que as outras. Ou seja, a gente tem mais condições de estimar o prazo com uma maior precisão. E por todas elas terem folga zero, nós damos foco igual a todas essas atividades. Quando na realidade, se nós formos ver o que a corrente crítica nos prega, ela vai procurar naquele tramo, por exemplo, e não é bem assim, mas eu vou explicar o porquê que não é bem assim. Naquele tramo, ela vai procurar das atividades qual é a atividade com maior variabilidade, com maior instabilidade, ou seja, aquela que se tu melhorar a instabilidade dela, tu reduz o caminho. Bom, então esse é o primeiro ponto. Depois eu explico por que esse ponto tem um senão. A segunda coisa que acontece com a corrente crítica, que é o segundo ponto positivo em relação às demais metodologias, diz respeito a como é que ela gerencia o tempo. A gestão de tempo na corrente crítica, ela é uma gestão sine qua non, ela é quase que perfeita. Só não é perfeita porque nós fazemos uma imensa confusão com o termo folga. Depois eu volto e ele explico qual é essa grande confusão. Esse é o cerne do nosso problema com relação à corrente crítica. Ou seja, não é a corrente crítica que tem esse problema. Nós é que temos esse problema ao lidar com a corrente crítica. E o terceiro ponto, que daí talvez seja o elo com maior potencial de avanço na metodologia em si, que é na realidade uma restrição que eu vejo na corrente crítica, é que ela, assim como as demais, ela foca no processo como o processo seja algo altamente garantido, algo que tu pode crer, seguir passo a passo, que tu vai chegar onde tu quer. Quando na realidade não é assim que funciona com projetos, e também vocês vão entender logo em seguida o porquê que não é assim. O nosso primeiro passo que eu falei em relação à abordagem do caminho crítico, que na corrente crítica é feita de maneira diferente. O que é diferente? Quando nós temos uma rede de um projeto, nós temos vários tramos. O CPM e o PERT, eles identificam como sendo o nosso gargalo, que é um termo da corrente crítica e não do PERT-CPM, o nosso gargalo como sendo o tramo de maior duração. Que na prática, por erros de concepção que nós temos, a gente acaba aplicando folga zero. A corrente crítica não é isso que ela faz. Ela procura no tramo todo da rede, independente que se está ou não no caminho crítico, qual a atividade cuja a variabilidade pode causar um maior impacto no sistema como um todo se ela for reduzida. E essa atividade não necessariamente ela estará dentro do caminho crítico. E aí começam os problemas, tá? Nós temos dificuldades com isso também. Bom, então qual é a diferença entre a corrente crítica e o caminho crítico, por exemplo? Quando a atividade mais volátil estiver no caminho crítico, a diferença é quase nula. Tem uma série de outros conceitos que eu não vejo em seguida, que mudam a abordagem, mas nesse aspecto específico, quando a atividade mais volátil, mais incerta, mais instável do projeto está no caminho crítico, não muda muita coisa a corrente crítica do caminho crítico, conceitualmente. Mas na realidade, esse elo nem sempre estará no caminho crítico. Muitas das vezes vai estar em outro caminho. Eu fiz um outro vídeo em duas etapas, onde eu falo de CPM, de PERT e de metodologias ágeis. Tá? São dois vídeos na verdade. É um vídeo segmentado em duas partes. Aí vocês vão entender mais toda a lógica por trás da metodologia que eu implantei, que eu uso há mais de 30 anos, com sucesso em prazo, custo e funcionalidade. Se vocês virem o vídeo, vão entender por que eu não falei em escopo. Então, quando tu pega essa atividade que é a mais instável, aquela que potencialmente eleva o todo e não especificamente
o caminho crítico, você insere na rede como um todo e torna a rede como um todo mais eficiente e não necessariamente o caminho crítico mais eficiente. Esse é o estágio de identificação, que é o primeiro passo proposto por Goldratt na análise da corrente crítica. Vamos então ao segundo passo, que é o passo de explorar a restrição. Esse é o passo talvez mais importante, talvez é a grande dificuldade que nós temos. Pulmão e folga. Qual é a diferença? Nós, na maioria das vezes, os interpretamos como um sinônimo do outro, quando na realidade eles não são. Folga é uma coisa, pulmão é outra. Acho que nós somos muito infelizes nessa tradução. O termo folga nos dá essa ideia de que tu tem algo adicional para gerenciar, quando na realidade a corrente crítica diz o seguinte: tu tem o mesmo tempo previsto para gerenciar, porém tu vai segmentá-lo em duas etapas, em duas porções de tempo. E aí vem uma analogia muito, talvez se encaixe muito bem. Nós temos dois pulmões, não precisamos ter dois pulmões para a maioria das coisas que nós fazemos. Um único pulmão nos atende perfeitamente, assim como um único rim. Então, uma série de coisas que na maior parte das vezes durante o dia nós estamos fazendo, nós não precisamos ter dois pulmões. Um pulmão dá conta perfeitamente. Vamos correr, vamos subir uma ladeira, estamos estressados, aí o segundo pulmão dá uma porta, precisa dele. Na realidade, o que a gente faz? A gente usa os dois pulmões porque eles estão disponíveis. Esta é a ideia de pulmão na corrente crítica. É algo que tem adicional. Por isso que lá atrás, Dr. Goldratt, o que ele diz para nós? Pega a tua estimativa e divida por 2. E aí, isso privilegia a nossa produtividade, a nossa assertividade. A gente foca, dá mais atenção às coisas, porque tu sabe que o teu prazo está otimizado. Quando tu divide o teu prazo por 2, eu digo por 2, mas pode ser por 60%, 40%, mas quando tu divide o teu prazo por 2, tu está usando o prazo de maneira otimizada. Ou seja, tu está usando o pulmão só. E tu tem que ser muito mais eficaz, mais assertivo, mais focado na atividade. Bom, mas isso não é garantia que tu vai conseguir fazer com o pulmão só, ou seja, com a metade do prazo. Assim como algumas atividades tu vai fazer lá naquela estimativa otimista que tu fez quando o cálculo perde, outras tu vai chegar lá na pessimista, se não ultrapassá-la. Então essa é a ideia do pulmão que o Dr. Eliyahu Goldratt nos ensinou. Ou seja, nós temos que, sim, pegar uma duração, que a gente entenda que seja a duração que nós precisamos para fazer, levando em consideração eventualmente a pessimista, mas não necessariamente pode ser realmente aquela duração PERT calculada, mas vamos partir para a duração pessimista, vamos cortá-la em 2 e vamos tratar de gerenciar de forma mais focada a metade do prazo. Fazer a atividade na metade do prazo previsto. Essa é a ideia. O que isso difere da nossa percepção de folga? Folga é diferente. Folga é aquilo que a gente faz assim, ó, puxa, eu vou levar 80 horas. Talvez a minha atividade não deu. Vou botar mais 5, vou fazer em 100. Isso é folga. É uma folga que tu acresce assumindo uma redução de produtividade. O pulmão não. O pulmão, ele reduz o prazo com 2 parâmetros muito claros. Primeiro, ele aposta que é capaz de duplicar a tua produtividade. Mas ele sabe que talvez nem sempre vai conseguir fazer isso. Então, ele te dá a condição de tu fazer na produtividade menos otimizada. Ou seja, fazendo nas 80 horas. Então a gente dá 40 horas para tentar fazer em 40 horas, daquelas 80 que tu vai ter previsto. Puxa, aí complicou demais, ficou difícil, tu vai usar o teu pulmão para fazer 80 horas. Tu não aumentou o prazo. E é essa a grande confusão que nós fazemos entre pulmão e folga. As pessoas entendem a folga como um desperdício de tempo. E na realidade é. Só que o pulmão não é uma folga. O pulmão é um recurso que tu usa para gerenciar de forma mais estratégica a tua capacidade de cumprir o teu prazo, fazer a tua entrega dos requisitos e manter o custo aquém ou no máximo igual ao previsto. Então esse é um grande problema que nós temos com essa semântica. Pulmão, folga, são coisas distintas. O pulmão é a gestão racional, estratégia, focada. Então esse é o grande problema que nós temos com relação à corrente crítica. Porque ela não vingou na maior parte das estruturas locais até hoje, em projetos, por isso. Porque a gente, quando fala em cortar pela metade, primeiro se assusta. Segundo, se dá para cortar pela metade, por que tu te preocupar em ter o dobro para gerenciar se tu consegue fazer na metade?
E aí, lá estamos nós, o nosso caminho crítico de novo, de folga zero. E com relação ao foco que a corrente crítica também dá em relação à disciplina do projeto, ou seja, como é que ela explora essa restrição, esse é o calcanhar de Aquiles da corrente crítica. Por quê? Porque ela foi baseada lá na teoria das restrições e é aplicada com sucesso nas operações. E o que é uma operação? Operação nada mais é do que um projeto que passará a ser feito frequentemente da mesma forma, obtendo os mesmos resultados. Então, quando faz isso, pega um projeto, faz uma vez, acha um resultado, não é bem o que tu queria, aí faz alguns ajustes, opa, chegou mais perto, mas ainda não é o que tu quer, aí faz outro ajuste, só que tu vai fazer isso mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chega um ponto que tu vai ajustando, apertando, viu qual é o problema que está acontecendo, que não está mantendo estável aqueles resultados que tu quer, até que chega um ponto que ele começa a ser replicado dentro de uma variação pré-estabelecida e aceitável. Aí tu tem uma operação. O projeto não tem essa capacidade. Quando faz um projeto, eu lido com projeto de capital, obras, né, para ficar mais simples, tu vai fazer aquilo uma única vez. Ah não, eu já fiz 10 pontes, já fiz 10 viadutos, já fiz 10 unidades termoelétricas, prediais vários, tudo isso eu já fiz. Tem vários projetos que eu já fiz. E nenhum é igual ao outro, porque ele é único. Essa é a característica do projeto. E este é o grande problema da corrente crítica, por quê? Porque ela, quando foca na restrição, ela identificou a restrição, ela explorou a restrição, explora através dos pulmões, que nós não sabemos como utilizar. Essa é a realidade. A gente entende como folga, e por entender como folga, a gente acaba tratando como sendo algo supérfluo, adicional, talvez desnecessário. Mas ele explora a restrição para proteção da sua folga. A mesma coisa fazem os projetos ágeis com relação às dificuldades do projeto. Eles não usam o pulmão, mas eles usam o aprendizado durante a execução, ou seja, o training on job. Ou seja, tu faz uma atividade e naquela atividade tu já procura ver o que tu pode melhorar na próxima atividade. É assim que os projetos ágeis trabalham, estão sempre adequando o escopo a cada atividade, tentando obter uma melhoria. Os projetos ágeis também têm essa maior assertividade em relação a prazo, custo e entrega. Então, o erro que a corrente crítica tem é com relação a tentar seguir esse passo de identifica a restrição, explora a restrição, subordina a restrição, e aí o problema é subordina a restrição, que é um ponto-chave da teoria das restrições, subordinar a restrição, é tudo focado para elevar a restrição, só que quando nós falamos em projetos, como eu já falei, nós não temos a estabilidade que nós temos numa operação. Então, a teoria do Dr. Bodo é praticamente perfeita quando se trata de operações. Quando chega em projetos, a variabilidade é muito alta. É altíssimo, né? Não é raro ter uma variedade de 50%, às vezes mais, 50%, 30%. Então, se for pensar em mais ou menos 3 signos, 3 desvio padrão, não dá, né? Porque 3 vezes 50 é 150, já não vai caber no range. Se for 30%, é 90% para um lado, 90% para o outro. Também não vai caber, tu tem 50% mais para o outro, então não vai caber dentro do range. Falar em 3 signos num projeto. Eles têm alta variabilidade. E o pior disso, eles são muito sensíveis ao ambiente e às mudanças de contexto. Isso significa o quê? Significa que a tua restrição de agora, ela pode não ser mais a mesma do que há um minuto, independente de que tu tenha conseguido ou não elevar essa restrição. Então, a restrição ela é volátil. Esse é o grande problema da corrente crítica. Por isso que a corrente crítica, ela também se limita mais ou menos ao cumprimento de prazos, custos, requisitos, acima dos 50%. No outro vídeo eu falei que os projetos ágeis, eles estão em torno de 40% a 50% a assertividade no cumprimento de prazos. Eles atrasam entre 50% e 60%. A corrente crítica também entra nesse patamar. Converge por 50%, a metade deles também tem que atrasar. Nós temos que ter essa noção do porquê que essas coisas ocorrem. Então, voltando à analogia, nós precisamos usar o nosso pulmão como algo dentro do prazo estabelecido, não acontecer uma folga. E aí tem uma série de teorias, uma série de coisas que estão consagradas na gestão do projeto, a síndrome do estudante, a lei de Parkinson, tudo isso é decorrente da nossa visão distorcida entre folga e pulmão. Então, pessoal, eu falei sobre isso hoje para vocês, sugiro que vocês vejam os 2 vídeos, vou deixar os cards no final do vídeo, os 2 vídeos
vídeos anteriores que dão toda uma teoria que embasa. Eu desenvolvi e aplico uma metodologia que depois, durante as minhas pesquisas, eu descobri que ela junta o pensamento sistêmico da teoria das decisões, a adaptabilidade do Agile e a otimização contínua do Lean. E eu explico lá no outro vídeo que a nossa convergência ao prazo ela é diferente do que a gente faz com as operações. Nas operações a gente estabelece o cenário, o contexto, o ambiente, controla esse ambiente e aí então tu consegue passar a testar, rodar o PDCA até tu estabilizar o teu processo executivo e aí tu só mantém o teu processo sob controle estatístico. No nosso caso, nós não temos essa viabilidade de replicar o mesmo projeto várias vezes, a gente tem que fazer diferente, tem que convergir, fazer mudanças proativas, ou seja, durante a execução tu tem que estar vendo soluções, independente de isso estar sinalizando que vai atrasar ou não, pelo contrário, tu está sinalizando que vai dar tudo certo, que vai cumprir o teu prazo, mesmo assim tem que estar buscando soluções que otimizem isso, maneira diferente de executar aquele tipo estabelecido, de maneira que ao final, cada uma das funcionalidades que o teu projeto visa a viabilizar, ela seja entregue. Então pessoal, vou continuar botando esses vídeos para vocês, trocando ideias, comentem, assinem o canal, cliquem no sininho e até o nosso próximo encontro.